Olá, bem-vindo ao seminário da disciplina de Gestão Territorial, apresentado pelos alunos Fernando Firmino e Pedro Francisco, sob a orientação do professor Alzir Felipe. Neste vídeo vamos falar sobre a saúde pública e as geotecnologias. A saúde pública faz um significativo impacto na saúde das populações, tornando as pessoas mais saudáveis e salvando vidas. Vejamos, por exemplo, esse caso recente aqui no Brasil, no qual a expectativa de vida atingiu 76,3 anos, crescendo, segundo o IBGE, em mais 3 meses e 4 dias em 2018. Alguns desses dias extras ganhos são devido às intervenções de saúde pública, conforme aponta o pesquisador do IBGE, Márcio Minamiguchi. Pois bem, neste vídeo, vamos dar uma olhada em como as geotecnologias podem auxiliar a saúde pública a tornar as pessoas mais saudáveis e a salvar suas vidas. Veremos aspectos sobre o que é saúde pública, as áreas da saúde pública, como as geotecnologias contribuem para esse processo e, por fim, trataremos sobre as considerações finais. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no que é saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 1946, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Esta é uma definição bastante ousada e ambiciosa, que leva as pessoas a olharem além da doença e focar não apenas nos aspectos físicos da saúde, mas também nos aspectos mentais e sociais. E saúde pública? Bem, saúde pública é a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde por meio dos esforços organizados da sociedade. Ok, e como as geotecnologias podem ajudar a alcançar esses objetivos? Bom, para responder esse questionamento, vamos entender como a saúde pública funciona. A Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, a WFPHA, desenvolveu uma estrutura de fácil compreensão para entendermos como a saúde pública é fornecida. Existem 3 áreas principais de serviços de saúde pública e um grupo de facilitadores que garantem que esses serviços possam ocorrer de forma eficaz e eficiente. As 3 principais áreas da saúde pública são proteção, promoção e prevenção. A proteção significa proteger a saúde da população, o que inclui o controle de doenças infecciosas, o gerenciamento de riscos ambientais, garantir um local de trabalho saudável e gerenciamento de emergências de saúde. Promoção é a melhoria da saúde da população. Abrange uma ampla gama de atividades que não se concentram apenas no indivíduo, como a promoção de comportamentos saudáveis ao longo da vida, mas também na melhoria dos determinantes sociais da saúde. Já a prevenção é a prevenção de problemas de saúde antes que eles ocorram. Isso inclui atividades como a vacinação e a triagem para permitir que essas áreas centrais funcionem. Vejamos agora como as geotecnologias podem auxiliar os serviços de saúde pública. Pois bem, as geotecnologias, que sucintamente podem ser definidas como tecnologias relacionadas com as diferentes etapas do geoprocessamento, ou também como um conjunto de tecnologias para análise, processamento e disponibilização de informações geográficas georreferenciadas, utiliza suas ferramentas como o SIG, a topografia, o sistema de posicionamento global por satélites, o sensoriamento remoto, a fotogrametria, o banco de dados e demais técnicas e ferramentas no tratamento de informações espaciais que auxiliarão os 3 principais serviços da saúde pública. Vejamos, pois, como cada uma dessas técnicas e ferramentas elas contribuem com a saúde pública. O SIG, por exemplo, que são programas de computador que permitem a visualização de mapas georreferenciados em conjunto com os atributos das feições representadas. Por exemplo, se temos um mapa dos municípios do estado do Pará e com os atributos, as respectivas taxas de mortalidade por algum tipo de agravo, o SIG vai possibilitar que essas taxas sejam representadas em mapas temáticos, com a visualização de seu valor em cada um dos municípios. Os SIGs fazem isso ao trabalharem com o banco de dados relacionais,
que unem as coordenadas geográficas das feições com seus respectivos atributos. Em um passado recente, o acesso a eles era restrito devido a seu alto custo. Entretanto, o surgimento dos SIGs gratuitos, com códigos abertos ou não, como o QGIS e o TerraView, democratizou o acesso, sendo ideais para o uso tanto em pesquisa como pelos serviços de saúde pública. Um problema inicial para o trabalho com geoprocessamento na área de saúde pública era a escassez de bases de dados, tanto com informações geográficas como socioeconômicas, demográficas e sobre agravos e serviços de saúde. Isso vem sendo superado no Brasil com a criação dessas bases e sua disponibilização para consulta ou download na internet. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em sua página, ele vai disponibilizar mapas georreferenciados dos estados e municípios brasileiros, bem como para divisões internas aos municípios, como setores censitários e áreas de ponderação, em conjunto com banco de dados com informações censitárias e amostrais para todos estes níveis de agregação. Os sistemas de informação em saúde, com destaque para o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, o Sistema de Nascidos Vivos, o SISNAX, e Sistema de Informações de Agravos de Notificação, o SINAM, também são importantes fontes de dados sobre nascimentos, óbitos e doenças de notificação compulsória. Essas informações podem ser importadas para um SIG e relacionadas às suas respectivas feições geográficas. E aí temos o DataSUS que incorpora todos esses dados. O sensoramento remoto e a fotogrametria referem-se a imagens em formato raster que podem ser obtidos de satélites, veículos aéreos não tripulados, VANT ou drone, entre outras formas. Vejamos a seguir como são obtidas as imagens Landsat. As imagens são capturadas em diferentes comprimentos de ondas, como a gente vai perceber daqui a pouco. Então, esses são os comprimentos de ondas das bandas disponibilizadas pelo satélite Landsat 8. E a partir da fusão dessas bandas, a gente vai conseguir obter imagens de composição colorida como essas. Essa cena que abrange o lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, aqui no Pará. Bom, então com base nessas imagens, algumas disponíveis a custo zero na internet, podem ser obtidas informações sobre o uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, temperaturas, umidades, queimadas, etc. Essas seriam úteis na identificação de áreas de risco para a presença de vetores transmissores de agentes etiológicos ou para a ocorrência de agravos que guardem relação com variáveis ambientais. Um exemplo seria a identificação de áreas de riscos para a presença de Aedes aegypti, vetor dos vários arbovírus, dengue, febre amarela, zika, chikungunya, maiaro. Com base em informações sobre o uso e ocupação do solo, uma vez identificadas, essas poderiam ser priorizadas pelo Serviço de Saúde de Vigilância e Controle com vista ao controle vetorial e diminuição de ocorrências desses tipos de agravo. Outro campo relacionado à geotecnologia são as técnicas de análise espacial, cada vez mais avançadas e, em geral, disponíveis para aplicação em programas gratuitos, de código aberto ou não, como o SATSCAN e o R, softwares de estatística, né? Então, tratam-se de técnicas estatísticas aplicadas aos dados com distribuição espacial que medem, levam em conta a dependência espacial desses dados. Esta está relacionada com a chamada primeira lei da geografia, que diz que os fenômenos se parecem, mas são tanto mais parecidos quanto mais próximos entre si. Se há ocorrência de casos de leishmaniose visceral humana em um bairro de uma cidade, por exemplo, é razoável imaginar que este agravo também possa estar ocorrendo nos bairros vizinhos. As técnicas de análise espacial também têm aplicação no estudo de difusão de agravos, isto é, avaliar como eles avançam no tempo e no espaço e identificar os fatores que os favorecem. Um exemplo de aplicação seria, por exemplo, o estudo da difusão do Zika vírus ou dengue no Brasil ou da leishmaniose visceral canina e humana. O caminhamento dos agravos, bem como os fatores a eles relacionados,
poderiam dar informações importantes sobre os fatores de riscos associados e no estabelecimento de diretrizes futuras de vigilância e controle. Outro exemplo de aplicação de técnicas de análise espacial seria a análise multicritério, que é um conjunto de ferramentas e métodos matemáticos que permitem a comparação de diferentes alternativas de acordo com muitos critérios. Neste exemplo, temos um estudo de caso aqui no município de Tucuruí, no qual utilizamos essa metodologia para buscar identificar possíveis áreas para implantação de aterros sanitários, levando em consideração vários aspectos socioambientais atendidos pela legislação. Para conhecer mais algumas técnicas de análise espacial, recomendo essa publicação do Ministério da Saúde, tá? Muito valiosos, por sinal, que foram utilizados como uma das nossas referências. Então, para concluir, vemos que hoje estão disponíveis SIG e programas de análise de dados georreferenciados, base de dados geográficas e de atributos e imagens de sensoriamento remoto que podem ser obtidos sem custo na internet. Isto abre uma janela de oportunidades para o uso em saúde pública, tanto por pesquisadores como pelo pessoal técnico dos serviços de saúde, para o mapeamento de agravos, identificação de áreas de risco e investigação de fatores associados à sua ocorrência, entre outras possibilidades. Então, essas foram as nossas referências. Muito obrigado por assistirem e até mais.